Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e a gente dá continuidade nesse dia às nossas discussões a respeito da violência contra a mulher nessa proposta que integra o projeto Amor Sem Medo. Hoje eu vou conversar com a delegada Mariel, que vai falar sobre o aumento da violência contra meninas que estão envolvidas em relacionamentos nessa fase da adolescência, e a gente conversa também com Débora Sander, ela que é personal trainer e se viu envolta nesse ciclo de violência no casamento que tinha. Ela não deixou isso barato, levou a denúncia até as autoridades e conseguiu presenciar nesse ano de 2025 a condenação do seu agressor, ele que é um policial civil, a 15 anos de prisão. A gente também vai falar aqui sobre o lançamento de uma obra que trata o burnout no ambiente profissional. A gente traz também informações sobre o consumo de alimentos genéricos, como isso pode afetar a sua saúde. E para fechar as discussões no papo de hoje, a gente traz dicas de como um visagista pode te ajudar a definir o tom de cabelo ou o corte que melhor se adequa ao formato do teu rosto. Então já sabe, pega o teu café, vem me fazer companhia, que tem muito debate interessante no Papo com Ela hoje. Análise feita pela Organização Mundial da Saúde aponta uma realidade alarmante. Entre adolescentes que estão em relacionamentos íntimos, cerca de 1 a cada 4 deve sofrer um episódio de violência física ou sexual pelo parceiro até os 20 anos de idade. O número corresponde a aproximadamente 19 milhões de meninas pelo mundo. E para a gente falar sobre a presença da violência cada vez mais corriqueira entre os jovens, recebo hoje aqui no Papo com Ela a delegada Mariel Antonini Dias, que é coordenadora de enfrentamento à violência contra a mulher e vulneráveis. A discussão acontece dentro do projeto Amor Sem Medo, realizado pelo Papo com Ela, em parceria com Nossa República. Delegada, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente queria explorar com a sua presença aqui essa dinâmica das relações na adolescência que passam a refletir situações que a gente via em adultos, como a violência doméstica, né, as agressões contra as mulheres. O que vem acontecendo é que esse comportamento se replica quando esses adolescentes decidem namorar. Bom, nós temos que pensar, Michele, nessas situações de violência contra crianças, né? Em vários contextos, não é uma situação isolada. Nós temos a violência contra a criança cometida por parceiros, como você falou, crianças e adolescentes, porque nós temos pessoas de baixa idade que já têm relacionamento afetivo e até sexual, o que é criminoso, né? Então, relacionamentos, por exemplo, com crianças de 11 anos, temos meninas grávidas nessa idade, então é um relacionamento criminoso. Nós temos também os crimes que são acometidos dentro da família, como, por exemplo, estupros, né? E nós temos outra série de crimes que acontecem entre jovens, como, por exemplo, transmissão de nudes, indução a suicídio, automutilação, outra coisa também, essa prática de divulgação de atos de pedofilia, armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças, adolescentes. Então, veja, é uma gama muito ampla, né, de situações criminosas que acontecem contra os nossos jovens. Quando nós pensamos em violência sexual infantil, nós verificamos que a maioria dos autores são pessoas que têm vínculo de parentesco ou são conhecidos da família, porque justamente exige esse vínculo de proximidade, essa facilidade de abordagem da vítima, de contato, e aí utiliza dessa facilidade de contato, de diálogo, de comunicação e interação com essa criança para cometer um crime contra ela. E quando nós falamos nessas situações, nós sempre pensamos, imediatamente nós imaginamos um ato de violência, né?
olha, tem que ter uma violência para ter um crime sexual, e nem sempre isso corresponde à realidade. Nós temos atos que eles são cometidos com o uso de outros artifícios, como, por exemplo, o autor vai dar um brinquedo, dar um doce para a criança, se eu fizer isso com você, se fizer aquilo, e para condutas que podem não deixar vestígios, Isso né? pode ser considerado violência doméstica também, doutora? Sim, com certeza. Porque se um pai, um padrasto, um avô comete esse tipo de conduta sexual com alguém aparentado, é também um tipo de violência doméstica que acontece dentro de casa, tá? E aí nós temos aquelas outras situações criminosas que acontecem com um parceiro íntimo, né? Nós temos essa outra faixa que nós analisamos em estatística tanto de crianças, e nós também analisamos na estatística de violência contra a mulher. E aí nós verificamos que tem jovens de 15, 16, 17 anos, ou até de crianças de 11 anos que já estão grávidas, sofrendo violência aí numa situação de violência doméstica, cometida por seus parceiros. E muitas vezes isso se deve a uma vivência que ela teve, uma experiência que ela teve dentro de casa. Ela absorveu aquilo e replica na fase mais velha, né? Por quê? Porque foi aquilo que ela absorveu. Isso tanto para a vítima como para o agressor? Isso é válido para a vítima e para o agressor. Estudos de psicólogos, de estudiosos dessa área demonstram, né, que as crianças aprendem muito com os exemplos, muito mais do que com a fala. Então, o que elas observam em casa introjeta realmente de acordo com o nível de emoção que ela recebeu esse impacto de informação. Então, uma criança que ela vivencia durante a sua infância relações abusivas em casa, ela recebe aquela informação, aquilo introjeta nela, e ela tem uma grande chance de, se não ressignificar isso que ela viveu, né, de processar isso também na vida adulta. Então, uma menina que a vida inteira verificou uma situação de violência na sua casa, um ciclo abusivo vivido ali entre pai, mãe, e muitas vezes os filhos sofrem juntos também. Essa pessoa, se ela não trouxer um processo de ressignificação nessa vivência dela, ela pode no futuro replicar, desenvolver esse comportamento de uma pessoa que ela necessita desse tipo de relacionamento, né? Desse tipo de vivência. Isso acontece. Doutora, a senhora disse para gente sobre a análise do anuário, quando olha essa idade de 11, 15, 16, 17 anos, a violência está ali retratada, e queria que a gente falasse um pouco mais sobre a influência que movimentos que povoam a internet hoje, como esse movimento Red Pill, o movimento que idealiza uma mulher ideal como aquela submissa, as esposas troféu, de que maneira isso tem moldado, né, a forma como adolescentes enxergam esse processo de relação? Total, porque essa formação de opinião, ela impacta na vida das pessoas, né? E hoje muitos jovens buscam uma identidade, formar a sua identidade, a sua personalidade de acordo com padrões que eles recebem da internet. Então, a questão da violência contra a mulher, ela é cultural. Nós recebemos da educação que nós tivemos essas informações, né? Então, culturalmente, durante muitos anos, a mulher tinha que ter esse papel de cuidar da casa, dos filhos, então tinha esse trabalho de serviço não remunerado, que ele era muito valorizado na figura feminina. Do homem, o que sempre se esperava? Era o contrário, que ele se envolvesse mais ao mercado de trabalho. O homem não foi educado para ter esse cuidado do lar e dos filhos, né? A mulher, ela tem que ter essas características de passividade, de emotividade, desses cuidados, né? Desde pequena nós vamos educando nossos filhos assim, damos de presente para as meninas bonequinhas, ensinamos desde pequenas, isso forma uma cultura, né? Ensinamos as meninas que elas têm que ter uma vida sexual recatada, privada,
para o lar. É isso que é valorizado na mulher. E o homem não. O homem é para o mundo, é para ocupar espaços de poder. Ele pode ter vários relacionamentos que ele não é julgado por isso. Essa foi a educação que nós recebemos e nós ainda replicamos. Olha o que acontece dentro de casa e o que os movimentos na internet estão causando. A educação que nós recebemos em casa, mais ou menos, foi da seguinte forma, Michele. Terminou o almoço, filha, vai lá, tira a mesa com a sua mãe, lava a louça com a sua mãe, enquanto o homem está no sofá assistindo TV, os meninos jogando videogame. Por quê? Esse é o papel que culturalmente foi reservado à mulher, de cuidado com o lar, né? E para o homem é o espaço do divertimento, do olhar externo. Essa cultura, o que está fazendo? Está criando uma hierarquização entre os gêneros, né, em que ao gênero feminino é reservado esse cuidado, é isso que é valorizado para a mulher. Mulher não pode sair dessa caixinha. E para o homem, não. Para o homem é reservado outro papel. Tem que ocupar espaço de poder, tem que ser candidato, tem que ter uma boa função, tem que receber bem, né? E isso está causando essa hierarquia, essa supervalorização entre as relações. Então, numa relação doméstica, em que só o homem trabalha, ele trabalha fora, ele que é o detentor do dinheiro, ele que custeia a economia de casa, e a mulher, ela só cuida da casa, ela só cuida dos filhos, ela não investe no seu profissional, no desenvolvimento intelectual, que é importante, ela não cria uma rede de apoio, uma rede de diálogo, para em momentos de dificuldade você ter um socorro, né? Não, a mulher ficou só nessa situação. Se numa relação dessa, o homem ele é violento, ele é agressor, ele começa a subjugar essa mulher, a humilhar, a diminuir, é muito mais difícil para ela buscar uma rede de ajuda. Então nós precisamos começar dentro de casa, mudando essa cultura dentro de casa, trazendo uma educação mais igualitária para as nossas crianças, ensinando as meninas que elas têm que também se dedicar a ocupar espaço de poder, a estudar, a ter conhecimento, a trabalhar fora, a dividir as responsabilidades de dentro de casa com seus futuros parceiros, porque essa é o momento de nós buscarmos essa igualdade que nós tanto queremos. Então, essa educação ela tem que começar em casa. Agora, se nós pais não fizermos o nosso dever de casa, se nós não educarmos os nossos filhos da forma correta, buscando essa justiça, essa igualdade, onde que eles vão buscar informações? Com amigos mais velhos, com a internet, com o TikTok, com o Instagram, em qualquer lugar que não seja em casa. Por quê? Porque está havendo ali uma lacuna muito grande de diálogo, né? Então estão buscando essas informações em caminhos que podem não ter as melhores informações disponíveis. E ali tem informação de tudo quanto é gosto. E os nossos jovens, eles estão ficando muito tempo conectados em redes sociais, né? Essa é uma realidade. Os nossos jovens estão lendo muito pouco livros. Então eles ficam logados porque é muito fácil você passar uma tela, muitas vezes sequer abre a entrevista, não tem tempo para ler, só querem a informação fácil, geralmente é uma manchete, são 10 linhas no máximo, ainda tem que ter ali uma figura chamando atenção, porque a nossa sociedade de consumo de matéria está muito, né, nesse sentido, e estão formando, essas pessoas mal intencionadas estão formando também a opinião dos nossos jovens. Então, é importante que nós, enquanto pais, as escolas também, ocupem esses espaços. Por quê? Tem famílias que elas só tiveram uma educação muito com desigualdade de gênero. Tiveram essa educação que eu expliquei para vocês, que o lugar da mulher é em casa, do homem é trabalhando. E onde então que o jovem terá a chance de ter uma nova informação, de obter uma nova cultura, de ir mudando de paradigma? Na escola, através da vivência trazida por seus professores, né, pelos coordenadores. Então é muito importante que as escolas entendam esse papel,
né, que se envolvam nessa temática, que desenvolvam campanhas nas escolas, semanas escolares, para realmente debater a violência que ela pode estar em todos os lugares. Agora, doutora, quando a senhora diz desse papel fundamental da escola para oferecer uma visão que muitas vezes esse adolescente não tem em casa, aí eu lhe pergunto o seguinte: toda vez que se fala da discussão de gênero nas escolas, existe um movimento contrário que diz que isso quer pregar uma ideologia de gênero. Aí às vezes eu falo assim, mas gente, o que é ideologia de gênero para vocês, né? Uhum. Não tem também aqui uma dificuldade de transpor esse muro imaginário que foi colocado por esse movimento que talvez não tenha interesse de buscar essa igualdade entre homens e mulheres? Com certeza, ainda tem muito preconceito, né? Tem um movimento que é muito preocupado com a questão do racismo, da discriminação, né? Dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então essa é uma pauta da identidade de gênero, como a pessoa se identifica, né? Essa é uma pauta diferente. Então a pessoa, ela nasceu de um sexo, mas ela se identifica com outro gênero. Essa é uma discussão que as escolas não gostam de levar para o seu interior. Mas a questão da equidade de gênero entre homens e mulheres é diferente, é uma questão de justiça. Né? É uma questão de justiça social. Por que tem que haver essa diferença entre homem e mulher? A mesma coisa, eu penso muito sobre essa questão da identidade de gênero que nós temos que debater. Porque as pessoas LGBTQIA+, elas sofrem muito preconceito. E essa é uma pauta que nós precisamos debater em todos os espaços. Eu acho que tem local para tudo. Entende? Mas a violência contra a mulher é uma pauta diferente que nós temos sim que levar para as escolas. Por quê? Porque muitas vezes as famílias elas não conseguem passar essa informação e é uma pauta neutra. Por que uma mulher ela tem que ser subjugada frente a um homem? O que justifica isso? Quando nós alcançarmos essa igualdade de direitos entre homens e mulheres, isso vai beneficiar toda a sociedade. O machismo não machuca só mulheres, né, doutora? Com certeza, machuca toda a família, machuca toda a sociedade. Então vai ser um avanço para todas nós. Quem que quer ter um familiar que entra numa estatística triste de feminicídio? Ninguém. Quem quer ter uma filha nessa situação? Uma nora, irmã, mãe? Então é um assunto, afeto a toda a sociedade. Nós precisamos avançar. Assim como nós precisamos avançar em todas as formas de discriminação racial, de homofobia. Nada justifica. Nós temos que respeitar o ser humano da forma como ele é. Né, sem agredir, sem violar qualquer direito, porque ele é um ser humano, ele é detentor de todos os direitos. Por que uma pessoa branca tem mais direitos que a preta, né? Por que uma pessoa heterossexual tem mais direitos que a homossexual? Então essas discussões nós precisamos avançar, nós só vamos avançar com diálogo. Doutora, para a gente encerrar, e a gente estava falando desse replicar as violências nos relacionamentos entre adolescentes, nesses casos também cabe denúncia, né? O agressor ou a agressora também serão responsabilizados? Como que se dá esse desfecho? Com certeza, se um adolescente comete um ato infracional contra outra pessoa, ele responde, né, de acordo com o ECA, mas ele responde criminalmente a partir dos 12 anos. Se o agressor, o autor da violência tiver menos de 12 anos, no caso será aplicada uma medida de proteção. Mas em todas essas situações cabe sim uma denúncia junto à Polícia Civil. Nós faremos o procedimento e adotaremos as medidas cabíveis. Algo, Michele, que eu sempre gosto de falar também é sobre esse compartilhamento de nudes entre os jovens. Isso está cada vez mais comum, porque como nós falamos, eles estão com o celular na mão, em grupos de WhatsApp, e muitas vezes durante um relacionamento, a menina ou o menino
transfere uma imagem de nudes, de conteúdo íntimo para outra pessoa. Acabou o relacionamento como forma de vingança, de humilhação, né, de exposição do outro jovem a esse compartilhamento da imagem. Então, uma vez que essa foto, esse vídeo cai em grupo de WhatsApp, é muito difícil tirar de circulação. O dano já aconteceu e muitas jovens cometem suicídio, tamanha a vergonha do crime ou do ato infracional que sofreram. Então é importante, eu sempre deixo esse alerta, não transmitam conteúdos íntimos para outras pessoas, ainda que seja uma pessoa que hoje é da sua confiança, porque amanhã essa situação pode mudar e esse compartilhamento pode causar danos muito difíceis de reparação no futuro. E para quem recebeu essa imagem, jamais compartilhe, porque a pessoa ofendida pode se sentir tão envergonhada, tão humilhada, que pode cometer um ato fatal contra a sua própria vida. Imagina o peso de você saber que uma pessoa cometeu suicídio por uma conduta criminosa sua de compartilhar nudes, né? Esse é o tipo de violência que mais se registra quando a gente pensa em adolescentes. Eu digo assim, pode ser categorizado, por exemplo, como uma violência moral ou pega outros aspectos psicológica. Não sei se a sexual também entraria aqui, porque às vezes isso é usado como uma forma de estimular o estupro virtual. É que nós temos um crime específico no Código Penal, que é de divulgação de conteúdo de nudez, é o 218C, tá? Então nós aplicamos esse delito. E se for cometido por adolescente, então é um ato infracional análogo à divulgação de conteúdo de nudez, tá? É um dos crimes que é muito cometido entre os jovens, mas nós temos outros. Lesão corporal também é muito cometido, né? Prática de maus tratos, quando eles sofrem, no caso, é muito cometido. Entre eles, geralmente é lesão corporal, divulgação de conteúdo de nudez também é muito cometido. Muito obrigada, doutora, pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço. Obrigada. Para acompanhar mais sobre esse debate a respeito da violência contra a mulher e que medidas podem ser tomadas, eu convido você a acessar a coluna Amor Sem Medo no site nossarepublica.com.br. Intervalo e a gente volta já já. Quem deveria proteger se mostrou agressor. Essa foi a realidade vivida por Débora Sander, que era casada com um policial civil, foi submetida a agressões e ameaças. Ela não se calou, denunciou o caso, registrou o episódio nas redes sociais e viu neste ano a condenação do seu algoz. O Papo convidou a Débora para uma conversa para concretizar com o relato dela tudo aquilo que foi trazido aqui nesse espaço durante o mês de agosto. Hoje, Débora luta por justiça e direito à segurança não só dela, mas de todas as mulheres. Débora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiro, quero te dizer parabéns pela coragem de expor o seu caso e, com isso, ajudar outras mulheres que vivenciam o mesmo. Queria que a gente pudesse contar para quem nos assiste, quando você percebeu que aquela relação, aquele casamento, tinha violência dentro dele. Eu comecei a perceber, nós ficamos casados 2 anos, então logo nos primeiros 6 meses ele já começou a dar sinais, que eu sempre falo, mulheres, prestem atenção nos sinais. Pequenas coisas como falar que está te cuidando, te protegendo. Mentira, ele faz ligação de vídeo para saber onde você tá, onde você foi, o que você tá fazendo, com quem você tá, afastando as pessoas, os teus amigos, os teus colegas, fazendo você se afastar da família. Começa com um pequeno xingamento, começa a te diminuir, você é só isso, você é só aquilo, você não sabe. Assim começam os pequenos sinais de violência psicológica, até que elas vão evoluindo, que foi no meu caso, foram evoluindo, até que foi a primeira agressão, que eu fui agredida 4 vezes, até eu tomar coragem, eu consegui denunciar.
Além desse contexto da violência, Débora, porque eu imagino que seja muito difícil a gente acreditar que aquela pessoa com quem a gente escolheu dividir a vida está fazendo aquilo com a gente. Né? Exato, exato. Mas tem um ingrediente a mais na sua história. É que esse agressor era um policial civil. Sim. Isso foi mais um obstáculo para que você tomasse a decisão? Não só ele ser policial, como ele sempre me coagiu e sempre falou e sempre deixou muito claro que se eu denunciasse ele, ou se... Primeiro que eu era louca. Primeira coisa que eles fazem é colocar você como a louca. Entendeu? Que se você falar, ninguém vai acreditar. Porque o narcisista, o agressor, esse tipo de gente, que eu não acho que nem seja gente, eles da porta pra fora, eles são idolatrados. Eles são maravilhosos, ninguém vai acreditar. Você vê todos os casos que você vê por aí, você fala assim, nossa, mas aquele que matou a menina e jogou no fosso. Todo mundo falava assim, mas nossa, era um cara maravilhoso, da igreja. Todos eles são assim, da porta pra dentro. Os melhores amigos são os que mais defendem. Imagina, ele não faria isso, ele não faz isso, não faz aquilo. E ele sempre deixou muito claro que se eu denunciasse, eu ia ser a louca. Ninguém ia acreditar. E que ele tinha 70 corregedorias e nunca tinha dado nada para ele. Então, não ia dar nada, que ele conhecia gente, que a família dele conhecia gente. Então, se eu fizesse qualquer tipo de denúncia, ninguém ia acreditar em mim. E é isso que eles fazem, colocar a gente como louca, como duvidar de você mesmo. E o que te deu força, Débora? Eu não podia mais aguentar. Eu até tentei mudar ele, algumas vezes eu acreditei que realmente ia mudar, a pessoa ia ser outro, mas assim, ameaçar a vida do meu filho, ameaçar a minha vida. Eu falei, ou é ele ou sou eu, não vai dar. E aí eu fiquei por um tempo ainda tentando mudar, falando, não, vai mudar. Eu me sentia culpado, eu falava assim, meu filho não pode pagar, as pessoas que eu amo não podem pagar, por um erro de ter escolhido essa pessoa. Eu vou aguentar e vou mudar ele. Mas não muda nunca. Eles nunca vão mudar. Quando você perdoa alguma coisa, você faz alguma coisa, eles vão fazer de conta por uns dias, depois a máscara cai novamente, eles voltam a ser traidores, maldosos, agressores, como eles sempre são. Você disse que foram 4 episódios. 4 episódios. Num relacionamento que durou 2 anos. Exato. Né? Existia um modus operandi, assim, vamos dizer, porque você disse assim, ele prometia mudar, depois se tornava de novo agressivo. Era isso. Qual foi o espaço de tempo dessas 4 agressões, Débora? Foram mais ou menos assim de 4 em 4 meses, vamos colocar uma média assim, sendo que a última, a violência psicológica foi muito grande, eu tive até um derrame, que eu cheguei a sair, e aí ele fez eu voltar, eu tive até um derrame ocular, fiquei mal, fui parar no hospital, enfim. E sempre os episódios de agressão física eram embasados nisso. Acontecia as agressões, eu saía, e aí depois ele vinha chorando, rastejando, me pedindo perdão. Ai, que eu bebi, que eu me descontrolei. E isso vai ser sempre, gente. Toda mulher que passa por isso, que passa por episódio, mas o cara bebeu, mas eles não vão mudar, é a índole. Lembrando que o narcisismo, ele não é uma doença, ele é um desvio de caráter, é a pessoa que é mau caráter mesmo. Então, todos que são agressores, que são nesse tipo, eles vão ser o lindão da sociedade, o maravilhoso para todo mundo, para a mãe, para o pai, para os tios, para os amigos, e dentro de casa eles são os monstros, que eles começam a terrorizar desde a primeira... a psicológico primeiro, que vem te transformar, que você deixa de acreditar até em você. Você se envolve ali num emaranhado que você não acredita nem nos teus próprios pensamentos. Débora, quando você tomou a decisão, você disse, né, ou era ele ou era eu, ele ameaçou meu filho, eu tinha que romper essa situação. Quando você foi fazer a denúncia, como que foi essa situação, justamente por envolver um policial civil? Foi da pior forma possível. O corporativismo tomou conta. Isso ainda está acontecendo com algumas mulheres que estão denunciando corporativismo dentro da Polícia Civil. Eu gostaria de deixar bem registrado isso, mas não dentro da Delegacia da Mulher.
mas as outras delegacias, os coleguinhas, né, envolvendo aí muita coisa, tem outros casos aí que precisam ser revistos, que precisam ser vistos pela corregedoria, e no meu caso, quando ele me agrediu, ele bateu na minha cabeça, eu caí e apaguei. Quando eu apaguei, eu não lembrava do número da polícia para chamar a polícia, mas eu lembrei que um mês antes eu tinha tido o derrame, e a delegada dele numa festa chegou e falou para mim, o que está acontecendo? Eu falei, ele está me agredindo. E ela falou para mim, se ele te agredir novamente, você me chama na hora que eu vou mandar prender ele. Ok. Então essa fala ficou na minha cabeça. Então quando eu acordei, que eu tentei levantar, que eu estava toda machucada, eu não conseguia lembrar. E eu queria ligar para a polícia. E aí eu lembrei dessa fala aqui que eu fiz, tirei uma foto e mandei um WhatsApp para ela. Na hora ela falou para mim, eu estou mandando uma equipe aí para prender ele. E na hora a equipe veio. Só que a equipe não veio para prender ele. A equipe não prendeu ele. A equipe levou ele, levou roupa para ele, tirou ele de lá. E isso tudo está comprovado nas câmeras do condomínio, que tudo isso que eu falo, e ele só foi condenado porque passou por uma investigação, passou por laudo, passou por perícia, passou por tudo. Foi comprovado que ele levou a roupa, que ele levou ele, que ele saiu no banco da frente, na cancela, levaram ele e não foi para delegacia. E aí voltaram, depois que levaram ele, voltaram para me coagir. Não precisa, você tá de cabeça quente, amanhã vocês sentam, amanhã vocês conversam, foi só uma discussão. Eu, toda machucada, como você já deve ter visto nas fotos, toda sangrando, não me prestaram socorros e ainda me coagiram a não ir denunciar. Quando eu percebi que isso não ia acontecer, que eles não estavam ali para me ajudar e sim para ajudar o coleguinha, eu falei, tá bom, eu vou dormir porque realmente você tem razão, né? E aí eu deitei, fui pro quarto, ele foi embora, esperei uma meia hora, liguei na portaria, perguntei se alguém estava, peguei um Uber e fui para a delegacia de plantão da mulher, lá onde eu fiz a primeira oitiva, depois eu fiz o exame de corpo de delito e foi onde eu consegui fazer a denúncia e escapar de toda a rede deles, não só ele, como de toda a patota que eu falo, né, que é da polícia. Você levou o caso para as redes sociais. E tive que fazer isso. Mobilizou muita gente ao seu favor, inclusive. E contra também. Teve mulheres que mandou no meu direct, nossa, você deve ter feito alguma coisa muito horrível para ter merecido apanhar desse jeito. Mas isso é tudo aquelas marmitinhas de vagabundo, sabe? Mulher que gosta disso. Não teve esse caso aí que o cara deu não sei quantos socos na mulher e tem mulher ainda querendo ficar com ele? Vai entender. Mas, Débora, o que eu queria... Porque a gente sabe que a internet tem disso, né? Uhum. Sempre tem. Tem quem apoie, mas tem também quem fale contra. A rede de apoio foi muito grande. Principalmente, eu falo que assim, a justiça foi feita pela opinião pública. Através porque ele foi da condenado, imprensa. Né? Todo mundo, quando me chamam para falar, fazer um podcast, para fazer uma entrevista, eu venho, eu falo na hora, eu vou. Primeiro porque o meu caso se tornou a voz para outras mulheres que estão vindo, de muita mulher me procurar, me perguntar como que faz, contar a história, falar que não tem coragem de se expor como eu me expus, mas que gostaria de denunciar. Como que faz para chegar até a Procuradoria da Mulher, para ir, às vezes já denunciou o caso dela e mais à frente. Então tem muito, muito isso. Então a mídia me ajudou muito, as redes sociais me ajudaram. Porque quando eu liguei, 3 dias depois que eu tive que fugir, 3 dias depois para a delegada dele, perguntei para ela o que tinha feito, que eu estava com medida protetiva, ela falou para mim que já tinha dado uma licença prêmio para ele, que estava tudo certo. Então, a justiça que a Polícia Civil tinha dado para ele era simplesmente dar uma licença prêmio, onde ele ia ficar 3 meses remunerado, enquanto eu estava lá no hospital toda machucada. Falei, não. Então, a professorinha, a marqueteira, como ele falava, porque eu sou formada em marketing, essa faculdadezinha de merda de marketing não serve pra nada, eu falei, vou ter que usar ela, principalmente o marketing social. E no marketing, a primeira lei do marketing, você não precisa conhecer, mas você tem que conhecer quem conhece. Eu não conhecia ninguém da mídia, ninguém, não conhecia nenhuma pessoa importante, nem essas pessoas que estão na rede hoje comigo, essas mulheres que são... Hoje eu tenho uma rede de apoio, que as mulheres têm que saber que existe uma rede de apoio,
muito grande de procuradoras, juízas, desembargadoras, deputadas estaduais, federais. Eu não conhecia ninguém, mas eu conhecia uma ou outra pessoa que trabalhava com mídia. Falei, ó, eu tenho uma matéria e eu preciso denunciar, porque a denúncia não é só sobre a agressão, é sobre quem está encobrindo ele. Como fica o seu filho nessa história, Débora? Porque ele acompanhou a situação? Hoje ele faz tratamento psicológico, assim como eu, e eu tenho um gasto aí de todo mês comigo, com ele, de tratamento psicológico, porque foi todo um período aí de 2 anos de muito difícil. Então, eu imagino que... E fora que hoje todo mundo me faz a pergunta que não quer calar, e que eu gostaria de deixar bem registrado. Você não tem medo dele fazer alguma coisa? Eu tenho medo não contra mim, contra meu filho. Eu tenho medo não só contra ele, dele fazer alguma coisa, como todos que estão no meu inquérito, todos os denunciados. Porque todo mundo entrou para a corregedoria. Então, se alguma coisa acontecer comigo, acontecer com meu filho, até mesmo armar casinhas, já ouviu falar que o pessoal arma casinha? Uhum. Vai lá no carro da pessoa, coloca droga, vai lá para poder... Isso aí, ele, como policial, cansou de fazer. De querer pegar um cara, querer fazer alguma coisa, ir lá implantar um negócio e fazer operação. Fazia de conta que era operação, implantar um negócio e levar a pessoa presa. Isso aconteceu enquanto eu estava com ele. Então, não só ele, agora nesse novo caso dessa outra também que denunciou outro policial, ela falou esses dias, ai, Débora, eu tenho medo de colocar meu carro em qualquer lugar e o pessoal ir lá e colocar droga no meu carro, para querer agora me prejudicar porque eu denunciei ele, porque ele é do GOI. Esse pessoal aí, eles têm as operações dele, e eu tenho medo. Então, o psicológico do meu filho, eu passo a noite sem dormir direito, preocupada quando ele sai, quando ele volta. Por quê? Porque não só ele pode mandar fazer ou fazer alguma vingança. Todos aqueles que estavam junto com ele, que foram denunciados. Você disse para mim assim, Michele, eu fiquei nessa relação por uma dependência emocional. Exatamente. E isso Conta um vai pouquinho pra acontecer gente. muito com muitas mulheres. Tem muitas mulheres que eu falo, gente, primeiro passo, terapia. Busquem ajuda. Eu entrei nessa relação porque eu não busquei ajuda pós-luto. Eu fui casada há 22 anos, casei com 18, com o meu falecido marido, e ele morreu de Covid quando a gente estava com 22 anos de casado. E eu fiquei totalmente sem chão, e eu não busquei ajuda. Eu não tratei o meu luto. Então, quando eu saí do luto, que eu resolvi despojar o luto, eu conheci ele, e foi a primeira pessoa que eu conheci, a primeira também, até porque ele não deixou, né? Ele vinha nas investidas, eu falava, tô de luto. Eles têm um modus operandi deles. Então, ele não deixou nem eu conhecer ninguém, e ali com pouco tempo, com 3 meses, a gente já estava morando junto, enfim, por uma dependência emocional. Então, eu sempre quero deixar muito claro para vocês, mulheres, procurem uma terapia. Se você está vivendo, ele me bate, ele me agride, mas eu não consigo largar, vai procurar uma terapeuta. Vai na terapia, porque isso é uma dependência emocional. Você precisa sair, cortar esse vício de violência, esse círculo de violência, porque a única saída é o caixão. Eles nunca vão melhorar. Acaba aí sempre nesse índice de feminicídio que está cada vez maior. Você acredita que era isso que aconteceria com você? Com certeza, ou eu ou ele. Eu tenho certeza, porque em uma das vezes ele só não me matou porque eu segurei nos cocos dele. Ele me apertou até eu quase perder o ar, e aí eu apertei ele por baixo, e aí ele perdeu o ar, e aí eu saí correndo. Débora, hoje, como é para você encarar um relacionamento? Do dia que eu denunciei ele, eu comecei a terapia. E eu me entreguei à terapia, e eu me entreguei à bandeira a voz de falar para as mulheres, de contar. E uma das coisas que a terapeuta fala pra gente, que quanto mais você fala, mais você externa, mais você busca, melhor fica. Melhor você vai fazendo aquela cura, você não esconde debaixo do tapete, você se cura. E eu consegui buscar essa cura através dessa rede de apoio, através de ajuda que eu me tornei para as mulheres.
e eu tô muito fortalecida. E aí eu não tinha coragem de conhecer outras pessoas, mas aí eu conheci uma pessoa que eu já conhecia. Hoje eu tô noivei semana passada, do meu primeiro namorado, de quando eu tinha 17 anos, antes de casar com o pai do meu filho. Eu conheci ele, a gente namorou 2 anos, 16 para 17, 18, e aí eu terminei com ele, porque ele foi embora, nós terminamos, enfim. E a gente ficou 26 anos sem contato nenhum, e a gente se encontrou no começo do ano, e começamos a namorar, e agora eu estou noiva já. Eu consegui me curar através de uma terapia foram meses, dias assim, de ter que ligar para terapeuta 2 vezes na semana. Mas eu acho que é só assim, porque senão você se entrega para aquela dor e vai falar que aquilo lá vai acontecer sempre. E não são todos os homens que são iguais. Nem todo mundo é igual. Eu tive um relacionamento de 22 anos que nunca aconteceu isso. Mas no ápice da o que eles fazem com a sua cabeça, você acredita que todo mundo vai fazer isso, que você nunca mais vai querer se relacionar com ninguém. E a terapia vai te ajudar muito com isso. Para a gente fechar, Débora, eu queria que você encorajasse as mulheres que porventura estejam vivendo essa situação, que ainda não se sentem fortalecidas o suficiente para denunciar, né, para que elas se sintam tocadas pela sua história e pela sua coragem. Eu quero dizer que tenham coragem e que vocês não estão sozinhas. Eu imaginava muito que eu estaria sozinha, que isso não iria acontecer, que não iria ter justiça, mas tem. Eu mesmo participo de um grupo de mulheres onde presta apoio a outras mulheres. O que está faltando é, dentro das políticas públicas, chegar ao conhecimento dessas mulheres, que existe uma rede de apoio aqui fora. A Procuradoria da Mulher, tem muita gente no Ministério Público que você pode denunciar, que o seu caso vai ter feito justiça. No meu caso foram 15 anos. Ele pegou 15, na verdade foram 16 anos de condenação, onde cabe recurso, e ele foi condenado por todos os 5 tipos de violência, inclusive a de estupro. Então, psicológica, física, moral, financeira, patrimonial e o estupro. Sexual. Se o cara te obrigar a fazer alguma coisa, porque é a obrigação de mulher, ele está te estuprando. Então esse conhecimento precisa ser levado às mulheres. Ainda mais no meu caso, que era dopado. Então assim, tudo isso que eu tô falando foi comprovado. Tem perícia, tá no inquérito. Então ele não foi condenado simplesmente porque você foi lá, porque eles vão colocar na cabeça de vocês que nada vai ser provado, que se ele quebrar o celular, não tem prova. Tem prova. Tem, porque a polícia consegue recuperar tudo. Então, e a fala da mulher precisa ser referendada. Exatamente. Denuncie, porque vocês não estão sozinhos. Aqui fora do seu casamento, aqui fora do seu relacionamento, aqui fora da sua mente, porque você está presa dentro da sua mente, existe um grupo de apoio que vai te abraçar e vai te apoiar. E nós estamos aqui para isso. A psicóloga e advogada Alaide Bruno lança a 2ª edição do livro Burnout e Riscos Psicossociais, do conceito aos tribunais. A obra propõe uma reflexão urgente sobre a saúde mental no ambiente profissional. O Brasil vive uma crise de saúde mental. Somente em 2024, cerca de 470 mil pedidos de afastamento do trabalho foram registrados por esse motivo. Os dados são do Ministério da Previdência Social. O burnout não está nessa listagem, mas somente no ano passado foram 4 mil afastamentos por essa condição. Diante desse cenário, Alaide Bruno, que é psicóloga e advogada, resolveu construir o livro Burnout e Riscos Psicossociais, do conceito aos tribunais, como um guia para orientar tanto empresários como trabalhadores. E a minha intenção quando eu escrevi este livro foi responder a várias questões que chegavam até mim. Eu estou com burnout, quais são os meus direitos? É uma grande questão. Outra grande pergunta que teve inclusive agora no lançamento do livro foi: burnout é uma doença do trabalho? Sim. Segundo a legislação previdenciária,
é uma doença ocupacional, embora a Organização Mundial de Saúde tenha uma percepção diferente. Mas burnout é um fenômeno laboral relacionado estritamente ao trabalho. Com linguagem acessível e fundamentação técnica, o livro traça um panorama que vai dos conceitos clínicos às repercussões nos tribunais do país. Reconhecida nacionalmente por sua atuação na interface entre psicologia e direito trabalhista, Alaide aprofunda na obra as discussões sobre esgotamento profissional, o chamado burnout, e os riscos psicossociais ligados ao ambiente laboral. Quando o empresário cuida da saúde do trabalhador, ele está cuidando do seu próprio patrimônio financeiro. Porque as pessoas com saúde, a produtividade é maior. Então, investir na saúde mental do trabalhador traz ganhos tanto para os profissionais, os trabalhadores, quanto para os empresários. Esta é uma conta que muitas pessoas ainda não conseguem fazer. Com a alteração na NR1, que tornou obrigatória a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, e este é um risco ligado ao burnout e às doenças mentais no trabalho, houve de uma certa forma um movimento de medo, receio, custo, aumento de custo, mas na realidade eu como profissional percebo que a NR1, o gerenciamento destes fatores, ele só traz ganhos para a empresa. A autora destaca que as pessoas acometidas pelo burnout têm direitos garantidos, como aqueles que sofrem acidentes no ambiente de trabalho. Burnout, ela foi equiparada ao acidente de trabalho. É uma doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho. E aí tem todos os direitos que um acidente, que um funcionário que sofre um acidente, por exemplo, físico, uma queda, enfim, iguais. Emissão da CAT, é preciso emitir a CAT. Ele tem o afastamento, auxílio-doença acidentário. Ele tem, quando volta desse afastamento, a estabilidade provisória por 12 meses, além, é claro, da possibilidade de entrar com uma ação de danos morais e danos materiais, para reaver o que ele gastou com remédios, com medicamentos, com psicoterapia, enfim, são esses os direitos. Apesar de ser considerado uma doença laboral, a autora aponta que o trabalhador também tem responsabilidade na manutenção da sua saúde mental. Embora a responsabilidade por um ambiente que não adoeça o trabalhador, ele seja da empresa, nós trabalhadores também temos responsabilidade com a nossa saúde mental. Por quê? De pouco adianta se a empresa nos oferece, por exemplo, um workshop de como gerenciar estresse no dia a dia e eu não colocar em prática, né? Então, quando se fala de prevenção, a gente fala de uma pista dupla, né? O empregador oferecendo condições dignas de trabalho, um ambiente bom de trabalho, com respeito, com dignidade, com condições que motiva, com condições que cria saúde. E a gente fala também da parte do trabalhador, de cumprir as normas, de estabelecer um relacionamento que ele favorece a saúde mental no trabalho. Falar sobre transtornos mentais, falar sobre burnout hoje é um tema que deve estar na agenda de todos os gestores, de todos os empresários. Hoje nós já somos considerados o segundo país com maior número de diagnósticos de burnout. O ano de 2024 superou em muito todas as estatísticas anteriores. Nós tivemos 472 mil trabalhadores afastados pelo INSS
devido a problemas, transtornos mentais. Depressão, ansiedade, tudo isso pode ter um gatilho, que é um risco psicossocial, que vai desenvolver esses transtornos no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. Alimentos genéricos estão há anos no mercado, usam ingredientes substitutos de qualidade inferior, mas mantêm elementos que induzem o consumidor a acreditar que se trata do alimento tradicional. O Papo Saúde te convida a refletir sobre os riscos que envolvem o consumo desses alimentos. O aumento da inflação tem impactado diretamente o bolso do consumidor, especialmente quando se trata de alimentação. Com os preços em constante elevação, surgem alternativas que prometem ser mais acessíveis, mas que podem enganar o consumidor quanto à sua verdadeira composição. São os alimentos fake. Esses alimentos genéricos, que a gente também chama de alimentos fakes, são alimentos que tentam se parecer com o alimento original, mas ele tem uma composição com ingredientes de um pouco menor valor nutricional, mais acessível, né? Então eles tiveram um boom aí, principalmente porque o alimento fake acaba tendo um custo menor em relação ao alimento original. Tendo em vista que hoje a gente teve um aumento nos preços dos alimentos, então a busca por esses alimentos fake aumentou bastante. Entre os alimentos mais frequentemente alvos de adulteração estão o café e os laticínios. No caso do café, muitos produtos vendidos contêm grande quantidade de chicória, cevada ou outras plantas torradas e moídas. Já no setor de laticínios, a diferença entre leite integral e bebida láctea é um exemplo clássico. O leite puro contém apenas leite, enquanto a bebida láctea mistura soro de leite e outros aditivos. O azeite de oliva também ganhou uma versão fake com outros óleos misturados. A longo prazo, os problemas de saúde podem acontecer. Por quê? São alimentos onde se acrescenta açúcares, ingredientes que tiram totalmente a característica do alimento. Por exemplo, cevada, carboidratos, açúcares, gorduras, para poder manter a consistência desse alimento, gerando então um risco maior de alergias, diabetes, ganho de peso, né? Os alimentos os produtos, na verdade, que são adicionados, como corantes, conservantes, que na verdade nem são alimentos, né? São compostos que são colocados para manter aquele alimento por mais tempo na prateleira ou para gerar uma aparência igual ao alimento original, e isso consumido por diversas vezes a longo prazo pode gerar danos à saúde do consumidor. Para que você não compre gato por lebre, a gente explica o que precisa ser observado no momento da aquisição do produto no supermercado. A primeira palavra na lista de ingredientes tem que ser o ingrediente que mais tem naquele alimento. Se você está comprando leite, não pode ser outro alimento primeiro, tem que ser leite. Outra coisa, olhar o número de ingredientes também. Muito ingrediente quer dizer que aquele alimento foi adicionado muita coisa ali para ele ter aquela aparência de alimento. Inclusive os rótulos hoje são até mais parecidos, que se você não olhar para comprar, você leva achando que é o original, né? E observar se não tem muito nome complicado ali na lista de ingredientes, né? Então, quando tem muito nome diferente, uns nomes mais estranhos, difíceis, então são corantes, conservantes que são colocados lá para poder manter aquele alimento por mais tempo na prateleira. Além da lista de ingredientes, observe também o preço, a embalagem e procure por selos de qualidade. Produtos certificados tendem a seguir padrões mais rigorosos de produção. Redobre a atenção. Alimentos falsos são colocados próximos aos originais para aproveitar a diferença de preço e induzir o consumidor ao erro.
Escolher a cor de cabelo certa para o tom de pele ou o corte que mais combina com o formato do seu rosto pode não ser uma tarefa fácil. Essa decisão pode ficar mais leve com o auxílio de um visagista. Quando pensamos em mudar o visual, o cabelo é o primeiro ponto analisado, o corte, a tonalidade, mas uma escolha equivocada pode transmitir uma mensagem indesejada. Um corte de cabelo ou a cor não é só uma questão de estética, né? É uma comunicação não verbal. Então, um corte de cabelo pode sim transmitir o estilo de vida dessa pessoa e também o seu posicionamento. O rosto oval, que até ele é muito conhecido por ser um rosto que combina com todos os tipos de cortes de cabelo. Qual que é o corte ideal? Corte em camadas e um volume aqui mais no topo, né? Porque aí dá uma alongada no rosto e faz uma distribuição das proporções de forma mais harmônica. Aí tem os rostos triângulos. Então temos o rosto triangular, que é uma mandíbula mais marcada, chega aqui próximo da testa, ela fina, né? Então, esses tipos de rostos, nós temos que pensar no corte estratégico para provocar uma harmonia. E tem o rosto também com o formato triângulo invertido, que é o contrário, ele é fino aqui embaixo. Então, que tipo de corte que combina com esse rosto, que traz uma harmonia na leitura visual? É corte com repicados aqui próximo do queixo, porque vai provocar um volume aqui, né, e trazer essa harmonia visual. E temos também que falar dos temperamentos, né, porque assim, os formatos do rosto é a identidade visual da pessoa. Então, como visagista, consigo identificar o temperamento da pessoa pelo formato do rosto, 70%. Mas é importante falar também que isso não define esse indivíduo, mas contribui nesse processo do autoconhecimento, de entender por que eu sou atraída por certos tipos de arquétipos e outros não. Para que essa mudança seja assertiva, o visagismo dispõe de elementos que auxiliam na escolha da opção mais adequada. Então temos os símbolos arquétipos, que são símbolos universais, e esses símbolos já estão comprovados que ele afeta o nosso comportamento e a nossa emoção. Então, antes de qualquer busca da harmonia, que é um fator secundário na consultoria de visagismo, nós precisamos saber desse indivíduo o que ele quer transmitir. Porque essa imagem vai falar de uma forma não verbal e já vai abrir portas. Então, o corte de cabelo ele vai muito além da estética. Então, é um facilitador no mundo dos negócios, entre outras coisas. Se o corte de cabelo influencia na imagem que a pessoa deseja transmitir, a cor escolhida também compõe esse projeto. Peles quentes. Qual cor de cabelo que fica mais harmônico? Tons de cabelos quentes, então os acobreados, os marrons dourados, os loiros dourados também. As cores frias também nós já passamos pelos tons, né, mais frios também, então um tom acinzentado, um tom de pérola. Então isso faz parte da harmonia. E tem as cores de peles neutras que combinam essas duas alternativas entre o frio e o quente. E aí nós estamos falando de quê? De harmonia. Mas e qual que é o desejo dessa pessoa através da imagem dela? Né? Eu quero transmitir alegria, jovialidade, dinamismo. Perfeito. A cor fria contribui nessa construção? Depende. Aí nós precisamos harmonizar e associar primeiramente o objetivo de imagem dessa pessoa. Outro fator que também precisa ser levado em consideração nessa construção é o temperamento da pessoa. Temperamento sanguíneo, que é alegre, festivo, dinâmico, criativo. Intuitivamente, vai em busca das linhas que o representa.
Então, que tipo de corte que é esse, então, que traduz aí o temperamento sanguíneo, que traz essa criatividade, Carol? Um exemplo é o meu corte de cabelo, que ele é assimétrico, então nós temos uma ponta, né? E tem também o Chanel de bico, tá? Então, quem tem esse temperamento predominante, intuitivamente, sem saber dessa harmonia, eu me sinto bem com esse corte de cabelo. E aí que entra o visagista para harmonizar e construir uma imagem autêntica que valorize o estilo de vida dessa pessoa e que traga sentido principalmente para a comunicação dela não verbal. Antes das pessoas ouvirem minha voz, elas verão a minha imagem, né? Então, a minha imagem ela já tem que chegar falando sobre a minha personalidade, sobre mim. Importante salientar que 70% da construção da imagem depende do corte de cabelo. Os outros 30% ficam a cargo da cor escolhida. Se há dúvidas em que ponto trabalhar, invista num bom corte. Então, quando é feita essa construção do corte, automaticamente a cor ela também se estrutura com essas linhas. E aquele incômodo primário ali, que é aquela queixa principal, ela praticamente é dissipada. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode ser protagonista na elaboração do papo. Me sugira aqui o que você gostaria de assistir, tanto nas entrevistas como nas reportagens. Para isso, você pode fazer contato pelo nosso endereço de e-mail que aparece na sua tela ou pelas nossas redes sociais. Tenha um excelente fim de semana. Na semana que vem eu tô de volta e espero mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!